Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam bem-vindos a mais um dia de VIP. E para o vídeo de hoje eu resolvi falar de uma coisa que eu já queria falar há muito tempo nesse canal. E é uma coisa bem delicada e é uma coisa que nós, fãs de livros, sabemos muito bem o quanto nós sofremos com isso. Que é as famosas adaptações cinematográficas dos livros que nós amamos. Todo mundo que lê sagas, que lê livros, espera que isso aconteça porque isso vem de muito tempo atrás. Caso você não saiba, muitos livros são adaptados para o cinema. Hoje em dia o cinema ele é uma plataforma muito integrada à literatura. Muitos livros até renomados e clássicos já foram adaptados para o cinema e é uma maneira de atrair mais o público para aquela história, para aquela determinada história, e tem muitas vertentes para a gente poder dizer o porquê que um livro é adaptado para o cinema. O ponto principal que as empresas e as distribuidoras e as produtoras de filmes contam nesse quesito adaptação é, querendo ou não, o din-din, né? É o lucro. E isso é uma coisa muito preocupante, porque quando um filme não tem um lucro desejado, uma arrecadação nos cinemas desejado, ele acaba sendo cancelado, as suas continuações, ou então acaba não tendo a melhor visibilidade, a melhor divulgação, a melhor respeito para com os fãs da obra e o autor também nas telas do cinema. E isso é muito revoltante porque a gente se frustra, porque a gente quer as continuações, a gente quer um bom filme, a gente quer os DVDs, a gente quer produtos daquele filme e quer a história dos nossos personagens contada nos filmes, não só o dinheiro, mas querendo ou não o dinheiro é o que move, né, a economia do país, dos países, e eles querem lucro. Quanto mais lucro, melhor para ele. E temos muitos exemplos disso, né, hoje em dia nos cinemas. Muitas sagas de livros, principalmente as sagas teens, as sagas jovens, que começam a ser adaptadas porque teve uma ou outra que deu certo, que fez sucesso. Então eles arriscam e fazem um filme e acabam soltando nos cinemas, aí tem todo aquele burburinho, só que o filme não rende a bilheteria desejada e eles acabam por cancelar as continuações e todos os fãs ficam frustrados sem saber se vai ter uma continuação, sem nenhuma confirmação, sem saber se aquela obra vai morrer ali, e é muito, muito ruim sofrer disso, gente. Eu sei, porque eu já passei na pele muito isso com todos os livros que eu amo. O que um filme precisa ter para ele render bilheteria, para ele ser bem sucedido no cinema? Porque esse é um ponto que até as pessoas que trabalham nesse ramo de cinema ainda não conseguiram definir isso, ainda não conseguiram chegar numa resposta concreta. Primeiro eu gostaria de dizer, uma adaptação cinematográfica, ela vai se basear na obra do autor. Ela não vai contar exatamente a mesma história. Lógico, tem que ser a mesma essência, tem que ser os mesmos personagens, a mesma trama, mas a história, a narrativa é diferente. Porque afinal de contas estamos falando de um livro e de um filme. São duas plataformas totalmente diferentes. Uma plataforma visual, que tem que chamar a atenção de todo e qualquer público, tem que ser rápida e dinâmica, e tem que ter 3 atos. O primeiro ato introdutório, o segundo ato com o desenvolvimento, e o terceiro ato com o clímax, e um final que, né, resolva os problemas dos atos anteriores. Já um livro não. O livro ele pode ser contado com uma narrativa mais lenta, ele pode ter acontecimentos mais descritivos, ele pode ter um aprofundamento dos personagens, das cenas, do cenário, e pode ter continuações nos outros livros, então pode deixar vários ganchos chamados cliffhangers, e que funciona muito bem na literatura, e é isso que frustra muitos fãs quando são adaptados para o cinema. Então vou mencionar aqui alguns filmes que já frustraram muito dos fãs dessa saga, e que a gente fica nessa dilema de querer muito ver os nossos personagens nas telonas ou nas telonas. O primeiro aqui que eu queria mencionar é o mais famoso de todos, eu acho, né, que é Percy Jackson. Percy Jackson, o Ladrão de Raios, foi estreado em 2010 e foi um boom assim, porque muita gente não conhecia os livros do autor Rick Riordan, que já era famoso, mas quando lançou o filme, abriu portas para que as pessoas pudessem conhecer a obra literária dele. Então foi muito legal porque os fãs aumentaram. E o filme, ele necessariamente ele não é um filme ruim. Quem vai assistir ele vai entender, tipo uma criança, o público-alvo dele, né, o infanto-juvenil, vai assistir ele, vai entender, vai compreender tudo certinho. É uma aventura, é um negócio dinâmico, é um negócio que tem vilões, é um negócio que tem coisas fantásticas, é um negócio visual muito bem feito. E quem assiste de primeira gosta. Eu, quando assisti Percy Jackson, eu gostei muito do filme, eu me apaixonei pelo Percy Jackson, pela Annabeth, por todos os personagens, pela mitologia criada naquele filme, e fui querer conhecer os livros, logicamente. A questão é que quando eu fui conhecer os livros, eu vi que era totalmente diferente, e eu vi que eles pegaram
só a essência, nem a essência, eles pegaram só a base da história e fizeram um filme totalmente diferente. E isso foi o que a crítica massacrou o filme. Uma adaptação muito, muito mal feita. Porém, né, teve aí o seu lucro, né, foi baixo, mas como os fãs aumentaram e visando mais lucros nos futuros filmes, agora que os fãs aumentaram, eles resolveram fazer o segundo filme, que foi Percy Jackson e o Mar de Monstros, que estreou em 2013. E todos os fãs ficaram esperando uma adaptação mais fiel, eles tentassem tapar os buracos da primeira adaptação. Eles até tentaram fazer isso, mas não deu muito certo, porque do meio para o fim ficou uma coisa muito sem noção e que decepcionou os fãs mais ainda. E a bilheteria foi muito pior. Ou seja, não sabemos se vai ter uma continuação. Os atores tinham contrato para 3 filmes, mas até agora não se sabe se esse filme vai realmente sair. Com certeza não vai sair. E os fãs de Percy Jackson, assim como eu, querem muito que a Netflix compre os direitos para fazer uma série de TV. Mas fica nesse negócio, né? A Fox tem os direitos, esse negócio meio que faz a gente ser trouxa todos os dias da nossa vida. O segundo filme que eu vou falar é 16 Luas. 16 Luas foi um filme lançado em 2013 também. Ele também vai nessa levada de romance sobrenatural. E ele tem uma série de livros que contém 4 livros, que é uma série muito famosa também, e que é uma série muito bem escrita por 2 autoras, muito fantástico mesmo. Para 16 Luas, eles quiseram arriscar no elenco, né? Vamos ter um elenco de ponta para ver se o filme deslancha. Só que muitas mudanças dos livros e que eles acabaram se perdendo no filme, com baixo orçamento também fez com que o filme flopasse. O filme teve um orçamento de 60 milhões e arrecadou 63 milhões, ou seja, muito, muito prejuízo, entendeu? Até pros gastos do filme. O filme é um filme ruim? Não, eu não acho o filme ruim. Eu, particularmente, gosto muito de 16 Luas, o filme, mas comparado ao livro, o livro vai ser muito melhor, vai ser bem desenvolvido e vai ser muito mais explicativo, porque o filme pode até ser bom, mas para quem não leu os livros, não vai entender muita coisa, porque o filme é muito rápido e ele junta até personagens em um só, ele muda muitas coisas da história e até os cortes da história é muito mal feito, então por isso que talvez não tenha dado tanto sucesso. Eu Sou o Número 4. Eu Sou o Número 4 também foi uma saga de livros, né, que é Os Legados de Lórien, que faz muito sucesso. Até hoje tem lançamento desses livros e ele tem uma gama de fãs muito fiel. E o filme, ele até que é legal, o filme é muito legal, e teve até uma bilheteria bacana, só que não entende-se o porquê não resolveram fazer uma continuação. Fãs até hoje esperam uma continuação desse filme, mas os atores nunca se pronunciaram, também a produtora nunca se pronunciou sobre nada, e depois de tanto tempo, provavelmente não vai ter uma continuação do filme. Talvez, né, eles não queiram arriscar porque a história é muito longa, não se sabe porquê, se é isso mesmo, mas a história é muito longa e, né, os atores já são relativamente velhos para continuar numa saga, muitos não iam querer, enfim, não entendo o porquê não tem, mas Eu Sou o Número 4 é mais um exemplo de uma saga que fracassou nos cinemas. Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Todo mundo sabe que o primeiro livro da Cassandra Clare foi adaptado para os cinemas em 2013. Esses livros são muito famosos, inclusive é a minha saga preferida de livros. E o filme, gente, fracassou geral nos cinemas. E eu realmente não entendo por quê. O filme, ele é diferente do livro, ele tem muitas coisas diferentes, mas ele tem uma atuação muito boa, ele tem efeitos especiais muito bons para o orçamento que eles tinham, ele tem uma duração boa, dá para contar a história toda sem ficar brechas, e eu não entendi. Simplesmente estreou e não teve bilheteria. Os fãs parece que não quiseram, não sei, não vou botar nem a culpa nos fãs. Parece que não rendeu, o público não aceitou muito, e foi muito triste. Foi confirmado o segundo filme. Eles iam mudar muitas coisas, mas acabou que desistiram total. Mas graças a meu bom Deus, a gente teve uma segunda chance. E os Instrumentos Mortais ganhou uma série de TV chamada Shadowhunters, que tá aí estreando a segunda temporada. E tá super, né, renovada, tá indo muito bem. Lógico, tem umas críticas que falam muito mal e tem muita coisa pra melhorar. Sim, tem. Mas, pelo menos a gente teve uma segunda chance. Eu sou muito grato a Freeform por ter comprado os direitos de uma saga que já tinha fracassado no cinema. Eragon é de uma quadrilogia também, ou é uma trilogia de livros, que também tem uma gama de fãs muito fiel. E o primeiro filme flopou também. Muitos fãs reclamaram que a adaptação foi muito mal feita
que não condiz com o livro, que o livro é muito mais desenvolvido. E também é mais um exemplo de filme que não deu certo no cinema. Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras. O filme chegou a ser cancelado, o lançamento dele no Brasil. Os fãs ficaram frustrados porque o filme teve um baixo orçamento. E, gente, o filme, ele é ruim. Isso a gente pode dizer com certeza. Eu, que não li os livros, eu assisti o filme no início, eu não consigo entender aqueles cortes super mal feitos, que cortam de uma cena pra outra, eles estão lutando, depois eles já estão em pé. A história é muito confusa, eles tentam colocar muita coisa que só quem lê os livros vai sacar o porquê daquilo. Quem não leu não vai entender. E um filme ele tem que ter pelo menos uma explicação para quem não conhece a saga de livros, porque nem todo mundo é obrigado a ler os livros para poder entender. É uma história que parece ser muito boa, que parece ser incrível de vampiros, mas que no filme não foi bem desenvolvido e provavelmente não vai ter continuação. Divergente. Divergente foi um filme que, assim, foi na mesma linha de Jogos Vorazes, eles estavam arriscando muito, mas o primeiro filme deu certo, foi bem de bilheteria até. O segundo filme, embora tenha uma crítica muito ruim por conta das mudanças com o livro, bilheteria deu certo, até deu certo. O terceiro filme flopou geral. E o que aconteceu? É uma coisa mais bizarra que eu já vi de acontecer no cinema. O último filme, que é a finalização de tudo, eles resolveram não fazer. Provavelmente vão fazer uma série de TV para finalizar a história da Trace, mas não com os mesmos atores. Aí você tem 3 anos acompanhando uma saga de filmes no cinema com os mesmos atores, você começa a criar um vínculo com aqueles personagens e chega no final, não tem um desfecho para a história. Eu acho isso uma falta de respeito com os fãs e é claramente culpa da produtora que fez o filme, por conta da divulgação, por conta que eles quiseram mais visar o lucro do que a fidelidade com os livros. E tá aí essa bagaceira. Fallen é uma coisa que estreou esse ano depois de muito tempo e tá correndo o risco de não ter mais continuação. Por quê? Porque a bilheteria não tá lá essas coisas. Eu sei que o filme não estreou em muitos países ainda, mas a questão é, o Brasil era um dos países principais porque a gama de fã maior era aqui. E não teve, por quê? Por conta da divulgação, por conta da demora de lançar o filme, por conta do atrativo que não teve para o público que não conhece a história. São N fatores que estão fazendo o filme flopar. E eu realmente estou com medo porque eu quero Tormenta. Mas fica difícil concretizar esse sonho de ter um filme, porque a gente tá vendo que o filme não tá tendo uma boa aceitação pelo público, né? E esses são alguns dos filmes que eu lembro, dos mais famosinhos, que eu vou citar pra vocês, e eu deixo esse questionamento do ar. O que vocês acham? O que um filme tem que ter pra fazer sucesso no cinema? Ele tem que ser fiel ao livro? Ele tem que ter uma boa divulgação? Ele tem que ser demorado? Ele tem que ser curto? Deixa aí nos comentários, porque eu realmente tento entender o porquê que esses filmes não dão certo no cinema. E eu fico muito frustrado, porque eu queria muito que todas as sagas continuassem, porque são histórias maravilhosas que todo mundo deveria conhecer, até aqueles que não têm o costume de ler. É esse o vídeo de hoje, ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. E se você gostou, dê o seu like e nos vemos amanhã no próximo dia de VIPs. Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo.